Deus, paz seja convosco. Recebe a paz de Cristo e vamos começar mais um dia com fé, com esperança. Esperança e fé. Ela tem que ser alimentada pela palavra, para que ela não morra, para que ela não enfraqueça. Porque a tendência é enfraquecer a nossa fé no dia a dia. Quando as coisas dão ruim, a fé vai esmorecendo e por isso precisamos da palavra. A palavra de Deus nos conforta, também nos alerta. Estamos aqui a serviço de Deus, sabia? Nós, os pregadores das palavras de Deus, estamos aqui a serviço do Senhor, fazendo o que Ele disse. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. A palavra de Deus, ela é pregada, mas nem todos escutam. E vai chegar um dia em que vamos tentar escutar e aí não tem mais. Porque a palavra de Deus vai sumir. Vai sumir a Bíblia e vão proibir de pregar. E você vai precisar lembrar do que você sabia. Por isso eu digo, escute a palavra, leia a Bíblia. Você vai precisar disso. Você vai precisar. Sabe quando a gente perde o pai e a mãe? Morreu. E aí você precisa de um conselho. Você vai lembrar do conselho que você recebeu. Não é assim? Você vai enfrentar uma situação e vai lembrar daquele conselho. Assim é a palavra do Senhor. Ela é um conselho. Ela é uma bússola. Ela é o nosso guia. Vai chegar um dia que não tem mais. Vai chegar esse dia. E aí você vai lembrar do que foi te dito. Para você se safar de determinadas situações que vão surgir várias. O mundo vai ficar deveras sofrido, né? Já acha ele sofrido? Pois então multiplico isso por 70 vezes mais. Lembra quando Deus disse assim, eu devo perdoar o meu irmão? Sim, você deve perdoar o seu irmão 70 vezes 7. Então, é multiplicado várias vezes o perdão. E aí a gente trazendo isso para quando for o final, vai ser multiplicado várias vezes o sofrimento. Eu não quero estar aqui. Por isso a gente tem que vigiar sobre o azeite. O azeite da lamparina é uma parábola que Deus conta comparando com a nossa fé, com a nossa esperança, com a nossa caminhada com Jesus. Não vacilar, não deixar que o azeite acabe. E aí você vai precisar ouvir para renovar a sua fé, renovar a sua força, renovar a sua esperança. Só que aí não tem mais. Não vai haver mais pregação, não tem mais Bíblia. E aí? Você vai precisar lembrar. Então, leia a palavra de Deus e escute a palavra de Deus agora. Não deixa para amanhã. Escute agora. Tome uma decisão de servir, tome uma decisão de ouvir agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Até porque o amanhã você não conhece. O amanhã não pertence a mim e nem a você. Deus, ele não nos engana. Ao contrário, Deus, ele nos avisa. Olha, em Amós, profeta Amós teve uma visão, e lá no versículo 7, 9, Deus diz assim para Amós. Amós tem uma visão e ele vê. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentação. Aparecerá sobre saco sobre todos os lombos e calva sobre todas as cabeças. Farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como um dia de amargura.
Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, e não fome de pão, e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Deus não está nos enganando, oh, aleluia. Ele é muito claro. Eis que eu farei com que a fome venha sobre a terra, a fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos consola. Quando eu disse, você perdeu o pai e a mãe, e aí você está numa tribulação, numa tristeza, num perrengue, e você lembra daquela palavra que seu pai ou sua mãe te falou: filho, fique firme, filho, ande direito, filho, não roube, filho, não minta. Não era? Nossos pais não falavam? Filho, não trapaceie, a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. O pai da gente já falava isso, e Deus também, ele fala isso. Então, você vai lembrar da palavra do Senhor. Quando você vê o mundo, o já se acabando tudo, porque vai acontecer, você vai lembrar dessa palavra que Deus está dizendo aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que eu vou enviar fome da palavra de Deus. Você vai ter vontade de correr na Bíblia, porque a Bíblia, ela fala conosco, não é? Você já foi lá buscar um versículo e ele falou com o seu coração? A Bíblia fala conosco. Então, se você conhece os versículos, se você leu a Bíblia, você vai lembrar desses versículos. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Olho para o alto, de onde me vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. E esses versículos vão te encher o coração de força, de esperança. Que o Espírito Santo te ajude, que você dê ouvidos, que você ouça a palavra, ouça o que os profetas estão dizendo agora, porque também eles vão sair, não vão poder falar da palavra. Você vai precisar ouvir, você vai precisar lembrar do que você ouviu, na verdade, porque não vai mais ouvir. Que Deus tenha misericórdia de nós e que aqueles que estão dormindo acordem, aqueles que estão vivendo o oba-oba, prestem atenção no que Deus está falando, porque a gente não sabe quando é essa hora, mas essa hora está próxima de nós. Deus tenha misericórdia, o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu abençoo o seu dia em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Curte, compartilha e inscreve-se lá no meu canal, como está escrito. Esse é o nome do canal. Amém?